Hoje é 17 de junho de 2019, uma segunda-feira, sábado e domingo ultrapassados, com este país tremendo sob as inconsistências do capitão eleito presidente da República, o homem que aparece em entrevista coletiva e diz que o pescoço de alguém, um intelectual conceituado, Levi, está por um fio. O que faz esse alguém, evidentemente, pede demissão. Esses políticos são muito educados, são muito elegantes. Se alguém faz isso com este velho flibusteiro da advocacia criminal, já mandaria o presidente e sua equipe toda àquele lugar, que é um lugar chulo, baixo, grotesco, grosseiro, mas que faz parte das premissas com que os machos velhos costumam redarguir a eventuais ofensas. Está por aqui, pelo pescoço, diz o presidente da República, aquele ou a um daqueles que tem competência segura para auxiliar a tramitação dos movimentos econômicos deste país tão sofrido. Faz parte. Quem não tem competência não se habilita. Vai para casa, vai pescar, vai praticar tiro ao alvo, ou vai às turras com alguém mais próximo. Em certa medida, o escriba deveria estar folheando o Estado de São Paulo e a Folha, e hoje, segunda-feira, 17 de junho de 2019, mas passou uma parte da madrugada lendo Rondon, uma biografia do Marechal Rondon, morto aos 91 anos de idade, um homem pequeno, com talvez 1,60 m e poucos centímetros de altura, companheiro de Euclides da Cunha lá atrás, muito atrás, desbravador dos sertões, que implantou linhas telegráficas no meio da selva, milhares de quilômetros de fios no entremeio da floresta e contracenando com os índios. Com os índios, sim, que o respeitavam como se fosse um deus e que lá em Rondônia ainda se referem a Rondon como se ele, Rondon, fosse um semideus ainda vivo e vertendo entre as árvores centenárias daquele pedaço da nação. E li ao escriba Rondon uma biografia de Larry Rutter. Difícil de ler? Não. Mas é preciso que isto seja examinado com muito vagar, com muito cuidado, a ver as fotos postas por aqui. Rondon com o menino Paresi,
em 1910. Um ser milagroso, o Marechal Rondon, com seus Moleskine. Este escriba tem seguramente uns 18 Moleskine preenchidos durante o tempo em que passou a escrevinhar, ou escrivinhar, como dizem outros, 50 anos de escrivinhamento ou escrevinhamento. E o escriba fabulador como Ariano Suassuna dizia: eu não sou mentiroso, eu fabulo. Daí este velho advogado criminal ter escrito um romance chamado Fabulações de um Velho Criminalista, em que a verdade e a inverdade, os sonhos e a imaginação se misturam naquelas páginas manuscritas a ponto de verterem um ideário razoavelmente composto na inteligência daqueles que, eventualmente, lerem essa testamentaria deste velho flibusteiro da advocacia criminal. Porque o escriba se lembra de Rondon, uma biografia, que era um protetor dos nossos indígenas, que se dava muito bem com eles, com os Paresi, deve ser assim que se fala, e que povoou na madrugada os sonhos deste flibusteiro da advocacia criminal, porque o cérebro deste velho escriba já se acostumou, quando lê alguma coisa na madrugada, sonha com aquilo que leu. E este argumentador antigo sonhou com Rondon e sonhou também, por via óbvia, sonhou com Raoni, ou Raoni, seria Raoni, aquele índio de cabelo branco que nós temos por aí, uma cabeleira branca sobrando abaixo daquele lenço amarrado na cabeça, com o botoque pendurado no beiço inferior. Raoni ou Raoni, como pretendem outros. Foi recebido pelo Papa Francisco, que o abraçou, e pelo presidente da França, que lhe deu um abraço apertado também, aquelas roupas de índio cheirando a mato, cheirando a vegetação amazônica, aqueles colares feitos de penas coloridas e muito coloridas, pendurados os colares no pescoço do índio velho. Foi visitar o Papa e foi visitar o presidente da França vestido a caráter e com o botoque pendurado no beiço inferior. Botoque é um prato de madeira incrustado no lábio inferior. O escriba foi procurar a saber como se implantava o botoque no beiço das meninas e dos rapazes índios das diversas etnias, que não são só brasileiras não, porque esse hábito vem lá de longe, não se sabe como
foi importado ou plantado entre os selvagens brasileiros, mas a verdade é que lá no exterior e aqui houve esse costume de se colocar esse prato de madeira pendurado no beiço inferior. Como se fazia isto? Este escrevinhador foi perguntar, foi examinar, foi procurar e descobriu que antigamente se abria assim uma vírgula, a faca ou a bisturi ou a formão, a qualquer coisa que o índio tivesse no lábio inferior das meninas e dos meninos, e aquilo era protegido com uma rolha pequena, aquele buraco, que se ia alargando à medida que o tempo passava. Até que as moças se insurgiram, porque afinal, o tempo em que as moças precisavam igualar-se aos homens chegou até as aldeias, e elas se recusaram a partir de certo tempo a usar aquilo, mas o botoque ainda é usado nas ocasiões solenes. Aqueles que viram fotos de Raoni ou Raoni conversando ou sendo abraçado pelo Papa se recordarão muito bem de que Raoni estava com o seu botoque e também estava com aquela usança antiga quando esteve com o presidente da França a pedir que fosse destacado algum dinheiro para que fosse feita uma intercessão na selva de bambus para a proteção das aldeias indígenas. Porque este escriba se lembra de Raoni, que já passou, já deve estar de volta, porque Raoni inaugurou o Festival de Cannes, esteve lá na inauguração com artistas e atrizes famosos, depois foi a Paris e foi a Roma e foi abençoado pelo Papa Francisco também e foi pedir pelos índios brasileiros. Alguém, o cronista não conseguiu achar isso, então não pode atribuir esta ofensa ao presidente da República, não o fará, a não ser que redescubra esse pedaço com vinculação a Bolsonaro. Mas alguém teria dito que Raoni é uma fraude, veste aquelas roupagens de selvagem, de índio, e vai vender no exterior um Brasil que nem dele é mais. Vai vender o verde das nossas florestas e fantasiando ser representante dos índios. Nós temos índios lá, sim, e alguns, uns 10 mil, quem sabe, de diversas etnias. E temos índios aqui em São Paulo, na entrada de São Paulo, nós temos uma tribo de índios lá em cima, sim. Este cronista se lembra muito bem disto, porque há uns 20 anos atrás precisou defender um advogado que estava sendo processado porque havia tentado tomar a posse dos índios paulistas. Foi um episódio tragicômico
porque o advogado foi preso à custa de tacape por índios que tinham celulares à cintura, mas é uma outra conversa que ficou perdida nos arquivos da Justiça Federal em São Paulo. Uma comédia assim, um drama também que poderia ser transformado numa tragédia. De qualquer maneira, este escriturário se recorda de Raoni, do Papa Francisco, do presidente da França e de Rondon, Marechal Rondon, um homem pequeno, 1,60 m e poucos de altura. Morreu aos 91 anos, apesar da malária que o acometia de vez em quando. Fez 7 filhos. 7 filhos. E tinha ancestralidade índia. Conheceu, foi amigo, foi companheiro de Euclides da Cunha. A família de Rondon hospedou, ao que parece, inclusive, um filho de Euclides da Cunha depois da morte do pai, naquela tragédia em que Euclides quis se vingar daquele que teria tentado a esposa de Euclides e morreu nessa tentativa, e o filho também faleceu tentando vingar o pai, uma história muito triste, por poucos relembrada, mas que faz parte da anterioridade deste nosso Brasil. Então, o cronista, vendo o presidente da República a cortar simbolicamente o pescoço de um auxiliar que seria um trânsfuga na política implantada no país, o cronista, ao ver o presidente da República com esses acessos de raiva que ele tem, se lembrou de que alguém teria dito, teria afirmado que Raoni é uma fraude. E Raoni disse que Bolsonaro queria acabar com os índios brasileiros e que era preciso que ele fosse conversar com o presidente da República a saber por que essa raiva, por que essa ira, por que essa vontade de deixar os índios nacionais realmente pelados dentro da civilização. Este velho flibusteiro da advocacia criminal se lembrou de tudo isso dentro desse pressuposto cerebral de que uma relação de causalidade puxa outra, e finalmente este antigo advogado criminal une o Marechal Rondon, os índios brasileiros, a selva amazônica, mato-grossense, Rondônia, e une tudo isso ao presidente Jair Bolsonaro, a saber se ele quer mesmo destruir os indígenas brasileiros. Ele deve ter demitido lá atrás, há um mês mais ou menos, alguém ligado à FUNAI, mas uma desligação com o ideário da presidência da República, quiçá. De qualquer forma, Bolsonaro e o índio que representa a liderança, fraudada ou não, dos nossos silvícolas, Bolsonaro e o índio não estão a se dar bem. E de repente o índio vai ao palácio vestido com essas roupas primitivas que ele costuma usar nas grandes ocasiões, põe o seu botoque no beiço inferior, empunha o tacape
coloca algumas flechas na aljava e vai com arco e flecha a litigar com Bolsonaro, o presidente da República que não tem papas na língua e que teria afirmado, quiçá, se não o fez, que o diga, e que teria afirmado que o índio Raoni, um dos poucos líderes que o nosso indianismo tem, é uma fraude, ou seja, que é uma mentira, ou seja, que é um estelionatário vivendo nas selvas, ou seja, que é alguém também que não faz parte daqueles que votaram em Jair Bolsonaro à presidência da República. Ou o presidente tem vocação para ser o nosso líder, ou não a tem? Se diz que não nasceu para ser presidente, que se vá e parta de volta a casa, não se sabendo se quando for embora, se deixa ou não no vice-presidente alguém apto a representar o povo dentro do Palácio da Alvorada. Então, hoje é uma segunda-feira, o cronista nem tem o Estadão de hoje sobre a mesa, alguém se esqueceu de colocá-lo e de pôr também, pôr igualmente a irmãzinha Folha ao lado para uma comparação. Neste frio começo de semana, são 10 horas e 37 minutos. O Brasil vai cambaleando, manquitolando, mas o Brasil vai, apesar de Jair Bolsonaro. E la nave va.